Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Queria aqui falar um pouquinho sobre o rito, né? As reuniões que vão ter agora, segunda-feira e terça-feira. Primeiramente, por que vai ter a reunião segunda-feira? Por conta que não houve o refinamento na terça-feira, e é muito importante a gente já ter feito isso aqui. Então, a gente vai ter que ter um refinamento aí na terça-feira, na segunda-feira o refinamento, desculpa, e na terça-feira vai ser a review e a retrospectiva. Eu pensei em fazer uma adaptação aqui, pelo menos nessa sprint, né, que vai entrar agora. Aí na próxima a gente já reformula ela e faz do jeito correto, tá? Esse jeito que a gente vai fazer agora não é do jeito muito certo, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente precisa respeitar o rito, né? Refinamento é refinamento, planning é planning, dele é dele, review é review, retro é retro. Só que, porém, como não teve terça-feira o refinamento, então a gente vai ter que adaptar o refinamento junto com a planning. Mas eu vou deixar aqui bem claro, tá? Que esse tópico aqui e esse último aqui é feito na planning. A gente vai fazer segunda-feira refinamento e planning, só que não é o certo, tá, pessoal? Mas na próxima sprint a gente já arruma isso, né? Só por enquanto mesmo, porque na terça não teve refinamento. Então vamos lá. Primeiramente, o que vai ser feito na segunda-feira no nosso refinamento, né? Primeiro, o PO vai trazer uma ideia de meta para o próximo sprint. O time pode concordar ou não. Se ele não concordar, o time junto vai pensar em outra possibilidade de meta da sprint, tá? Ou seja, o PO vai trazer uma ideia e a gente vai ver, essa ideia é muito legal para a próxima sprint. Não, essa ideia não é legal. Se alguém falar, essa ideia não foi legal, a gente pensa junto e reformula a meta da sprint. Simples assim. Isso aqui é feito na planning. Deixei aqui bem negrito, é na planning, não no refinamento. Porém, né, vamos ter que fazer essa adaptação. Segundo, o PO vai apresentar as histórias e o critério de aceite, que vai entrar na próxima sprint, né? Isso aqui também é feito na planning, mas vai ser feito no refinamento, né, na segunda-feira. O Scrum Master vai estimar junto com os devs. Vamos usar a sequência de Fibonacci. Pensei em usar 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Né? Então, lembra na sprint passada que a gente usou o PP, PM, GGG. Então, como a gente usou desse jeito, né, na sprint passada, porém, o Gira, ele não aceita esse PP, PMG, ele só aceita números. Então, eu pensei em colocar 1 para PP, 2P, 3M, 5G, 8GG e 13 é impossível fazer essa história nesse momento. Então, vamos lá recapitular. O PO vai né, apresentar as histórias, critério de aceite, né, e eu vou ajudar vocês a estimarem essa história. Ela é muito pequena, muito fácil de ser feita, então é 1. Essa história é P, é 2. Essa história é mais ou menos, então é 3, né? Essa história é G, né? Um pouquinho difícil de ser feita, então é 5. Nossa, essa história é bem complexa de ser feita, vai dar muito trabalho, é muito grande, então vai ser 8, GG. E 13 é uma história que não vamos pegar, o desenvolvedor não vai querer pegar, porque é impossível fazer nesse momento. Então, é isso aí. Acho que ficou claro, né, essa parte. E esse daqui é feito na planning, tá? Aí depois, logo depois, né, vamos novamente olhar a definição de preparar, a definição de pronto, né, que é o DOR e o DOGE, caso precise acrescentar alguma coisa, se não, continua do jeito que tá. Então, a gente vai ler novamente, né, o DOR e o DOGE ali. Se precisar acrescentar alguma coisa, beleza, a gente acrescenta, se não, continua do jeito que tá? E essa última parte aqui, né, a gente vai deixar o item, a história, né, o item ali tão pequeno, a ponto de se tornar uma subtarefa, né? E quem é que vai fazer essa história virar uma subtarefa? O desenvolvedor, ele que vai falar ali na hora do refinamento, o PO vai abrir o Gira ali, né, e ele vai escrever, né, as subtarefas que o desenvolvedor quer que eles façam. Então, o PO vai, olha, a gente tem essa história aqui, como a gente pode quebrar essa história? E o desenvolvedor vai falar, por exemplo, tela de cadastro, vai ter o ícone tal, vai ter outro ícone tal. Então, aí o desenvolvedor vai falar e o PO vai escrever ali na hora junto com vocês, tá bom? Então, basicamente, isso aqui é o refinamento junto com a planning. Não é o certo, mas vamos ter que adaptar. E isso na próxima sprint a gente conserta isso, tá? E fazer
cada rito no seu quadrado, não misturar muito, né? Mas, como a gente também tá no trabalho voluntário, né, a gente vai adaptando aí como a gente pode, mas o importante é isso estar bem claro. Na terça-feira, eu pensei em a gente fazer a review e a retrospectiva, tá? Pensei em, né, todas elas têm um time box, tá? Ó, tá vendo, ó? A review, né, tem um time box, um tempo de duração de 4 horas para uma sprint de 1 mês. Então, ou seja, num trabalho normal, vocês vão ficar aqui nessa reunião aqui 4 horas, entendeu? Na retrospectiva de 1 mês, né, é um time box aí, um período de duração de 3 horas, né? Mas como a gente tá no trabalho voluntário, o que eu pensei? Da gente fazer 1 hora de review, né, na terça-feira, e 1 hora de retrô. Para não ficar tão grande, tão puxado, porque, né, foi acordado ali no começo do projeto que as reuniões de terça-feira iriam durar 2 horas, né? Ou seja, das 8 horas da noite às 10 horas da noite. Então, eu acho que dá tempo sim da gente fazer isso em 2 horas. 1 hora de refinamento e 1 hora de retrospectiva. O que a gente vai fazer nessa revisão, né? Nessa review? A gente vai fazer a entrega do sprint, ou seja, a gente vai olhar primeiramente, tá? É bem importante a gente seguir esse cronograma, sabe? Não atropelar, não fazer antes do tempo, para ficar tudo muito claro, muito transparente para todo mundo o que está acontecendo. Então, assim, primeiro, a gente vai olhar para o nosso objetivo da sprint, né? Para nossa meta da sprint, o que foi acordado na nossa meta da sprint, agora nessa sprint 1. Vamos lá. Qual que foi a nossa meta da sprint? Estabelecer as bases do aplicativo Equilibra Mais, permitindo que os usuários realizem login e acessem a tela inicial para visualizar informações básicas do aplicativo. A gente vai olhar para essa sprint, né, para essa meta da sprint, vai ver se essa sprint se o objetivo da sprint foi concluído ou não, se foi, parabéns, se não, o que a gente pode fazer para melhorar para a próxima sprint, o que aconteceu, será que os desenvolvedores conseguiram entregar isso daqui? Essa meta da sprint? Será que as 3 histórias que foram pegas ali foram feitas? Que é o cadastro de usuário, o login, a recuperação de senha. Então, assim, foi feita essas três histórias? Se foi feito, nossa, parabéns. Se não, o que a gente pode fazer para melhorar? O que aconteceu? Por que não foi feito isso, né? Olhar a história, tá? É isso que é importante, olhar a história. Como que a história foi desenvolvida, né? Vamos lá, depois que a gente vai olhar aqui pro gráfico Burnout Chart, né? A gente vai lá no Gira, olhar o que aconteceu com esse quadro, analisar ele, né, com esse gráfico, porque ali é vivo, né? Conforme você vai movimentando ali os cards, ele vai se movimentando também. Então, essa parte aqui é uma parte que pegou um pouco de um lado, tem lá seus lados positivos, né? As telas estão sendo desenvolvidas, mas também tem o seu lado negativo, digamos assim. Por quê? Porque, na verdade, por exemplo, o Scrum Master, ele é um facilitador. Ele, na verdade, ele é para ser dispensável para o time Scrum. A função do Scrum Master é treinar vocês para vocês serem tão autogerenciáveis a ponto do Scrum Master ser dispensável para o time, entende? Então, essa parte aqui eu acho que eu falei um pouco com vocês. Por quê? Porque eu tinha falado, né? Ai, não, eu posso, né? Quando o desenvolvedor não puder puxar um card, né? Tudo bem eu puxar. Mas assim, isso não é legal, tá, pessoal? Por quê? Porque eu não tô treinando vocês para ser um time autogerenciável. E isso é um retrato disso aqui, olha, tá vendo? Do gráfico. E você vai ver ali na terça-feira, eu vou mostrar que isso deu uma parte negativa. Porque o gráfico, ele não foi movimentado, né, do jeito certo. Por exemplo, assim, o desenvolvedor terminou a atividade de manhã. Só que eu só olhei lá no grupo daqui 2, 3 dias, né? Isso não aconteceu, né? Mas supondo, às vezes possa acontecer alguma coisa e eu não posso atualizar o gráfico. Aí vai ficar aquele item lá parado no gargalo. O tester, né? O testador não vai poder testar porque o item não foi modificado, não foi colocado na coluna certa.
Então, isso vai gerar um gargalo e vai gerar um atraso muito grande na sprint. Isso não aconteceu, tá, pessoal? Mas eu tô dando um exemplo de algo que possa acontecer. Então, e não é, eu não posso ficar fazendo isso, né, o Scrum Master, né, então o certo é o que? O desenvolvedor, exemplo, fez a tela ali, fez a tela de login, né, então ele mesmo vai lá no vamos lá, no Gira, e ele mesmo vai vir e vai colocar aqui pro teste, vai vir e vai colocar no bug, vai vir, terminou a tela aqui, implementação do logo, vai colocar no feito, ele precisa ter essa autonomia, entende? Então, assim, isso aqui é um ponto negativo, entre aspas, sabe? Mas é da forma que está sendo trabalhado, né, o Scrum. Então, eu me comprometi com algo que eu acho que não vai dar muito certo. Não comprometi, né? Uma vez ou outra isso acontecer, tudo bem, mas sempre não é legal, porque gera muito gargalo, e isso eu também não tô treinando vocês para ser um time autogerenciado. Então, isso aqui a gente vai olhar bastante isso aqui pro gráfico, né? Aí aqui de novo, eu coloquei aqui, né, time box, isso aqui é uma duração numa empresa normal de 4 horas, tá, pessoal? Para uma sprint de um mês. Então, depois que a gente olhou para a meta da sprint, olhamos para o gráfico burnout chart, aí sim os desenvolvedores vão apresentar o que foi feito nessa sprint. Vão apresentar o que foi feito nessa... esqueci de escrever aqui, sprint. Mas aqui dá para entender, né? Os desenvolvedores vão apresentar o que eles fizeram, né? Então, foi o que eu pensei. A gente fazia 1 hora de refinamento, 1 hora de review e 1 hora de retrô. Então, aqui os desenvolvedores vão apresentar o que foi feito nessa sprint. Eles vão mostrar a tela, o que eles fizeram, né? Então, 1 hora da review e logo depois a gente já começa a retrospectiva. Aqui na retrospectiva, né, o que é a retrospectiva? Né? O propósito é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia. A gente vai olhar, vamos fazer uma dinâmicazinha, até já separei ali. A gente vai olhar, né, todo mundo do time, né? Vamos olhar juntos, né? Vamos juntos ver o que funcionou dessa sprint. O ponto positivo, né? O que funcionou nessa sprint? Nossa, a gente conseguiu entregar as 3 histórias, né? Com qualidade, com eficácia. Olha que legal, a gente conseguiu entregar. Então, é um ponto muito positivo nessa sprint, né? E depois, vamos olhar junto o que não funcionou nessa sprint. A gente vai olhar um ponto negativo. O que nessa sprint não deu certo? Teve algum gargalo, falta de situações que aconteceu durante essa sprint, né? Digamos assim, aqui, por exemplo, é um ponto negativo, né? Isso aqui que aconteceu, né? Eu não ter treinado vocês o suficiente para vocês mesmo ter a autonomia de ir no quadro Kanban, e vocês mesmo colocarem ali e mudar o card. Isso é uma coisa negativa. Então, é uma coisa que eu vi em mim, né, que é uma coisa que, na verdade, não pode muito ser feita. Então, é algo negativo. Então, aí a partir da próxima sprint, são os desenvolvedores que vão ter autonomia para ir lá e mudar o card. Vanessa, mas eu não sei mudar, eu ensino, não tem problema, sabe? Eu faço vídeo, eu explico na hora, eu explico no particular e no privado, não tem o menor problema, tá, pessoal? Então, sou bem aberta a conversas, eu não consigo, não tô entendendo, né, eu mais que ninguém sei quanta dificuldade, porque, né, das coisas, né, igual eu tenho muita dificuldade em relação a tudo, então eu tenho muita empatia, assim, sabe, então eu gravo vídeo, eu falo, eu quero deixar a coisa bem transparente, sem pular etapas. Então, isso aqui a gente vai olhar para o ponto positivo na sprint e para o ponto negativo. E a gente vai, e isso, né, com essa discussão que a gente vai ter, isso gera ações. Quais ações vão ser aplicadas na próxima sprint? Quais ações que vão ser aplicadas? Tipo, eu vou me comprometer a... Exemplo, tá? Isso aqui é tudo exemplo, tá, pessoal? Eu vou me comprometer a deixar mais claro para vocês, a ser cada vez mais ativa no grupo, a ser cada vez mais ativa com vocês, ensinando, enfim, isso vai gerar ações para a próxima sprint ter melhorias, né? Então, vamos lá, eu separei aqui a dinâmicazinha, coloquei aqui no whiteboard, né? Então, ó,
o que funcionou nessa sprint. Ai, que legal, a gente conseguiu entregar as 3 primeiras histórias, a experiência foi muito legal, a gente teve entrosamento com o time, enfim, a gente vai falar o que teve e o que aconteceu de positivo nessa sprint. Então, a gente vai vir aqui, né, e a gente vai escrever aqui, tá? Olha, toda a parte que funcionou. E aqui, o que não funcionou nessa sprint? Aqui a parte vermelha, o que deu de errado? Ah, não tá transparente tal coisa. Ah, eu tive dificuldade em conversar com o fulano de tal. O X, ah, eu tive dificuldade com com o QA. Ah, eu tive dificuldade não sei o que. Ah, eu tive dificuldade com o rito. Ah, eu não entendi a dele. Ah, não sei o que. Gente, lembrando que isso aqui não é em relação às pessoas, e sim ao item, e sim ao trabalho, tá? Para deixar isso bem claro. Então, assim, é o que funcionou nessa sprint 1, o que não funcionou nessa sprint 1 e ações que podemos melhorar na próxima sprint. O que a gente pode se comprometer? Ah, eu me comprometo a deixar o rito mais transparente. Ah, eu me comprometo em ser uma pessoa mais ativa no time. Ah, eu me comprometo... Tipo, entendeu? São ações que a gente pode melhorar para a próxima sprint. Então, todo mundo vai escrever aqui, né, no quadro, o que deu certo, o que não deu certo e ações que a gente pode melhorar para a próxima sprint, tá? Então, é isso, pessoal. A retrospectiva seria somente a retrospectiva aqui seria somente a dinâmica, tá? Então é isso, pessoal. Foi o que eu pensei aqui de início. E parabéns pra gente, né? Que finalmente a gente tá conseguindo colocar a mão na massa, né? Mas aí são coisas que, tipo, nós vamos, né? Alinhando com o tempo. Por exemplo, fazer o rito certo, não misturar tanto, né? Respeitar o rito. A gente tem que fazer as dailies, né? Todos os dias no WhatsApp, entendeu? Deixar claro ali, por exemplo, assim, ó, coloca só daily e coloca ali a subtarefa, né? Por exemplo, a subtarefa é fazer o cadastro de login. Então, ele vai colocar aqui, ó, daily, fazendo o cadastro de login. Pronto, só isso. Só escreve daily fazendo o cadastro de login. Terminou, feito cadastro de login, só pra gente deixar transparente o que tá sendo feito, né? E, assim, terminou de fazer o cadastro, já colocar no quadro aqui, né? Já mudar o quadro. Assim, o teste vai ver aqui, opa, já terminou aqui o quadro, ele já vem e já vai testar, entendeu? Então, eu acho que é isso, pessoal. Mais pra gerar transparência e pra esse MVP aí tá mais perto possível do final. Pra gente já entregar ele. E é isso, pessoal. E desculpa aí um vídeo tão longo, mas é melhor a gente perder aqui, ó, 18 minutos, né, de vídeo, vendo e revendo, do que chegar na hora da reunião ter que explicar tudo isso. É por isso que eu acho mais fácil falar por vídeo. Porque uma fica gravado, se você tiver dúvida você vai lá e retorna. Outra porque na hora da reunião muitas pessoas não estão na reunião, não comparece, aí chega na outra reunião tá perdido. E outra porque gerar transparência, inspeção e adaptação, que são 6 pilares importantíssimos do Scrum, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada, viu? Boa noite. Qualquer coisa, boa noite não, né? Boa tarde, quase noite, 5 horas da tarde, quase 6 horas. Boa tarde, pessoal. E tchau, tchau. Qualquer dúvida pode me chamar, viu? Beijo, abraço, tchau, tchau.